Olá pessoal, todo mundo me escuta? Estão me escutando? Ótimo. Então vamos lá, abrindo nossa aula de hoje, 8:01. Nossa aula de hoje vem para falar de ventosoterapia. Essa aula é uma aula que está direcionada a um trabalho onde eu quero demonstrar qual a forma, né, como eu faço, como eu trabalho com a ventosoterapia. E também quero falar um pouco sobre as funções da ventosa e dentro dessas funções nós vamos relacionar muito também nas indicações da sangria e o que envolva o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento, né? Então eu quero aqui abrir a aula agora, né? Estávamos sem áudio, então vamos lá, agora é 8:02 aqui em Foz do Iguaçu, faz muito frio para mim, 14 graus para mim é muito frio, eu tenho muita sensibilidade ao frio, apesar de gostar muito do frio, mas eu tenho muita sensibilidade a esse frio, então agora 8:02, dia 27 de abril, aula de ventosoterapia. Então o nosso cronograma vai seguir o seguinte, eu vou contar um pouco da minha experiência com a ventosa, além disso eu vou falar sobre quais são as modalidades que a gente vai usar essa ventosa, como vai usar, como eu uso e também vamos trazer alguns raciocínios, ideias ou informações que envolva a questão fisiológica e energética da sangria, para que vocês tenham capacidade de trabalhar e explicar ao paciente algumas manifestações que se fazem depois do tratamento, como por exemplo a roxidão, como por exemplo a cor mais escura e quanto tempo faz, quanto tempo não faz, quanto tempo dura aquela cor, como que você vai fazer o trabalho, certo? Então vamos lá. O pessoal está chegando aí na sala. Como é que tá? O pessoal tá aqui. Boa noite. Tem 88 pessoas online. Perfeito. Em São Paulo, frio agora, frio garoto, Rio de Janeiro. O pessoal tá comunicando aqui, mas tá tudo bem. Tá tudo bem? Pode, se você quiser, pode dar andamento aí. Então vamos lá. Então antes de eu começar propriamente dito, gente, eu quero dizer aqui que nós estamos nessa live de hoje com uma campanha beneficente. Essa campanha beneficente, ela tem o intuito de colaborar com a construção do teto, né, peraí, só um minuto. Ai, desculpa. Colaborar com a construção ou com a finalização da construção do teto da casa de um colaborador nosso, no qual ele está passando por dificuldades e nós resolvemos ajudar, e aí surgiu a ideia entre os membros da equipe aí do Centro Benéfico para a gente colocar isso aí também para as pessoas ajudarem, e quem se dispor a ajudar não vai doar dinheiro, não vai fazer nada, só vai comprar um produto, que é uma tabela de ponto aberto, tá? Aquela tabela que vocês tiveram, que vocês salvaram lá, mais alguns complementos, é óbvio, né? Essa tabela não vai vir crua, porque vocês já salvaram, o complemento também dos anos, vai ter tudo lá, e essa tabela está disponível no site no valor de R$40, você compra o valor líquido, o lucro líquido dessa tabela vai ser transferido para nós efetivarmos essa construção aí, para ajudar esse colega nosso. Então quem puder fazer, quem quiser fazer, vai ter essa disponibilidade de estar ajudando. Além disso, isso já é por minha conta, quem comprar a tabela terá um crédito de R$30 para comprar um curso. Quando for comprar um curso de EAD, você tem R$30 de desconto, e esses R$30 então serão revertidos em desconto para você. Então você vai estar ajudando, ainda vai ganhar duas vezes, você vai ganhar ajudando, ter a tabela e ainda ter um desconto num curso de EAD. Quem tiver interesse no curso de EAD, ao final da aula, só puxar assunto aí com o Gisley e com a Amanda, que eles vão entrar em contato e vão mandar para vocês, passar todos os detalhes e mandar para vocês como faz o pagamento, tá certo? Mas então o intuito aqui é trazer o benefício aí para um colega nosso que está passando dificuldade, e vocês vão acompanhar, com certeza as pessoas que ajudarem vão receber todas as informações por e-mail do que a gente está fazendo, de como é a casa, de como que ela vai ficar e como ela estará quando a gente for efetivar todo o processo, ok? Então eu vou começar a aula agora, 8:06, ventosoterapia. Fixar o link da loja aí. Gisley, pode fixar o link da loja, a Lorraine está pedindo aqui, que o pessoal deve estar pedindo. Então vamos lá, pessoal, ventosoterapia. A ventosoterapia é uma técnica que surgiu há um bom tempo, e ela hoje é usada a partir de copos, né, que tem um suporte que faz a sucção do ar no copo e faz a sucção da pele. Então,
hoje nós temos essa benesse que é trabalhar com a ventosa com esse suporte, mas antes não, antes a ventosa era trabalhada, até eu lembro, meu avô fazia ventosa no abdômen para tirar gases, e ele fazia com um copo de vidro, passava álcool no interior do copo, jogava fogo e colocava o copo na pele, dava o vácuo, porque fica sem oxigênio não tem como o fogo proliferar. Então, não havendo essa condição, a diferença de pressão faz com que haja, ou fazia com que tivesse a pressão para puxar, né, ter a sucção da pele e assim construir o objetivo central da ventosa. Então, a ventosa, ou o tratamento pela ventosa, ele vem aí por muito tempo. Na China antiga eles usavam bambu, tá? Lá tinha uma bebida, tem até hoje, né, que é a base de milho, e daí eles tiravam o álcool dela e faziam com essa bebida. Isso já tem o quê? 2000 anos já. Então, o trabalho com a ventosa, o tratamento com a ventosa, ele se dá dessa forma, onde nós temos o grande objetivo que é puxar, retirar, trazer o fator patógeno que está no interior para o exterior. Então preste bem atenção. O primeiro objetivo da ventosa terapia é trazer o fator patógeno do interior para o exterior. Diante desse objetivo, você tem que parar para pensar que eu tenho, então, uma condição, um direcionamento dado a partir das energias. Num segundo instante, agora, eu tenho um segundo objetivo, que é o objetivo físico, somático, corporal, que é promover o relaxamento físico, o relaxamento corporal. Então você faz a ventosa, essa ventosa, ao fazer a sucção, ela vai promover um movimento passivo, é óbvio, das fibras musculares, num sentido generalizado, e esse movimento faz com que aqueles tecidos, aquelas células, aquela parte física que está tensa, se mobilize. Essa mobilidade faz com que o sangue chegue até ali, e esse sangue chegando eu tenho a condição de melhorar as trocas gasosas, e melhorando as trocas gasosas eu melhoro a nutrição tecidual. Então aqui eu falei praticamente dois objetivos que nós teremos com a ventosa. Primeiro, você vai ter a oportunidade de, a partir da sucção que provocada por esses copos, a partir da sucção desse trabalho, nós vamos trazer o fator patógeno do interior para o exterior. E um segundo momento eu vou diminuir a tensão muscular a partir dessa mobilização passiva oferecida ao tecido, oferecida ao músculo. E essa mobilidade oferta uma maior condição de haver trocas gasosas, e tendo maiores trocas gasosas, ou maior quantidade de trocas gasosas, o músculo relaxa e fica mais nutrido. Entendido assim? Todo mundo está certo aí? Tudo entendendo? Está todo mundo escutando? Então vamos lá. Diante disso que eu estou falando aqui, você tem também a oportunidade de fazer a ventosa no abdômen para reduzir a condição lá abdominal, fazer uma drenagem linfática ou até mesmo mobilizar os gases. São objetivos também utilizados para a ventosa. São menos utilizados, né? Quem trabalha com estética sabe mais desse benefício, quem não trabalha também sabe, mas talvez não use tanto. Então o que mais a gente conhece é a ventosa terapia para tirar a dor, né? E talvez a gente também utilize muito aí a ventosa para diminuir essa condição do fator patógeno, que eu vou explicar bem agora, tá? Só vou beber uma água aqui, peraí. Então vamos lá. Gente, funciona o seguinte, preste atenção. Primeira coisa, você tem que entender o que é um fator patógeno para poder entender o efeito da ventosa. Um fator patógeno é aquele fator que vai causar patologia, óbvio, que vai incutir dentro do seu meridiano, ou no seu órgão, ou em qualquer parte do seu corpo, se transforma, se desdobra num fator patógeno físico e começa a desequilibrar a função orgânica. Então entenda bem, qualquer desequilíbrio que você tenha no interior do seu organismo, nós teremos primeiro um desequilíbrio energético para depois haver um desequilíbrio fisiológico. O desequilíbrio energético se dá por duas ordens principalmente. Se dá por um fator patógeno interno ou fator patógeno externo. O fator patógeno interno tem relação com o modelo de manifestação. O modelo de manifestação ele é formado por pensamento, emoção e energia. Essa energia, então, a estrutura dela é desequilibrada. Esse modelo de manifestação desequilibrado, que vem por uma emoção exacerbada, causará
uma lesão energética no seu órgão. Então o seu órgão vibra de uma maneira diferente. A partir do instante em que ele vibra de uma maneira diferente, ele providencia um desequilíbrio à sua função. A primeira função que o órgão vai desequilibrar é a função energética. E qual é a função energética? A função energética ela está relacionada àquela dominação, àquela nutrição que o órgão faz nos tecidos corporais. Então vamos lá. O pulmão, como é o meu aqui, que está um pouco desequilibrado, ele comanda, ele coordena, ele nutre a pele energeticamente. Quando a insatisfação aparece, quando a secura aparece, ou quando o vento aparece, enfim, eu tenho um desequilíbrio a nível pulmonar. Esse desequilíbrio é transferido para a sua função energética. Então a pele é a primeira a sofrer as consequências. Depois que a pele sofre as consequências, eu também terei um problema, ou eu posso ter um problema a nível de Wei Qi. Então a proteção da pele vai ficar comprometida. Por quê? Porque o pulmão, a partir da sua função fisiológica, que é respirar, que é trazer o Yang Qi, eliminar o Xie Qi, ele vai providenciar a mobilização da energia. Qual energia? Mais Yang do que Yin. As energias que estão na superfície são energias com características mais Yang do que Yin. Preste atenção, indivíduos, que aí não entendem de energia até hoje. Não existe condição de você ter uma energia só Yang, outra só Yin. Você tem as duas juntas, só que é óbvio, você tem que ter um modelo energético mais Yin, outro mais Yang. Então, onde tem Yin, tem Yang. Onde tem Yang, tem Yin. Na superfície do seu corpo, do meu, de qualquer pessoa, nós temos mais energia Yang. Quem leva essa energia para a superfície é a respiração. A mobilidade respiratória dada pela atividade do pulmão, que é a partir do diafragma, faz com que haja difusão do Qi. Então, nosso amigo Imperador Amarelo, nosso amigo Lao Tse, nosso amigo Sun Xiaomo, nossos amigos todos aí ancestrais já falavam isso. O pulmão difunde o Qi. Certo, como? A partir do diafragma. Quando o diafragma desce, o Qi tem condição de sair do pulmão e penetrar nos meridianos e subir ou chegar até a superfície. Quando o Yang Qi chega na superfície, eu tenho a formação então do Wei Qi. O Wei Qi é o Qi de proteção. Então o Wei Qi, ele protege a sua superfície. Quando você tem uma deficiência na quantidade ou na qualidade do Wei Qi, o que vai acontecer? A sua imunidade exterior, a sua imunidade externa vai ficar... Quê? Tá. Assim? Então, segundo o Wei Qi, quando ele estiver comprometido, os fatores patógenos externos estarão sendo mais facilmente assimilados. E quem recepciona esses fatores externos, como o frio aqui, por exemplo, será quem? O nosso amigo pulmão, porque o pulmão está em contato com o exterior através da pele. Simples assim. Professor, e o que a ventosa tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Para começar, o senhor tem que anotar aí agora a primeira precaução em relação à ventosa. Qual é? Quando você fizer ventosa, você tem que cobrir a área logo após a aplicação. Por quê? Porque se você não cobrir a área, pode acontecer de um fator patógeno penetrar ali, pois quando fizer a ventosa, vai ocorrer a mobilização desse Wei Qi na superfície e naquela região nós teremos uma deficiência ou teremos uma falta de Wei Qi. Então por isso que os antigos falavam, não tomar banho depois de 2 horas que fizer acupuntura, não ligar o ventilador, não fazer isso, não fazer aquilo, pois a ventosa, como a agulha também, mas a ventosa faz mais, ela vai desqualificar a quantidade de Wei Qi naquela região onde eu coloquei o copo. E ali então pode penetrar um fator patógeno. Eu sei disso porque já aconteceu comigo. Inclusive o paciente é bom não pisar no chão descalço diante desse processo. É importante você pensar nisso. Quanto mais agressiva for a sua técnica, mais mecânica ela for, mais eu devo ter essas precauções. Anotado? Tudo certo por aí? Vamos lá, gente. Vamos compartilhar aí que vale a pena. Hoje eu estou aqui
com o meu Eiti. Eu acho que está querendo ficar desequilibrado, mas eu não vou deixar, então vamos lá. Força na... É força na peruca que o povo fala? Força na peruca. Força na peruca, né? Então, gente, tá todo mundo entendendo o raciocínio ou não? Eu não entendi, mas eu acho que sim. Então, beleza. Então, o seguinte, preste atenção. O Eiti, ele é fabricado a partir de uma metabolização energética dada por uma série de outros fatores. Não é tão simples como eu falei. Mas o que nos importa aqui nesse momento é entender que o Eiti sobe à superfície a partir da atividade pulmonar. E a atividade pulmonar é dada pelo diafragma. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Se você quer ter uma imunidade, ou você quer fornecer ao seu paciente imunidade, trate a respiração primeiro. Trate o diafragma, trate o pulmão. Indique ao seu paciente mental que tem uma tendência à debilidade respiratória fazer yoga, natação. Por quê? Porque se eu não tenho uma respiração diafragmática de qualidade, eu vou ter problemas energéticos a nível exterior e essa proteção ficará comprometida, tão logo eu tenho mais chance de ter problemas. Rinite, sinusite, alergia, asma, pneumonia, tudo isso tem relação com o que eu estou dizendo. Estou falando isso porque quando eu utilizo o advento da ventosa, eu tenho ou estou procurando uma forma de retirar esse fator patógeno que está no interior. E um fator patógeno que veio do exterior, ele vai penetrar pela debilidade imunológica, ele entra nos seus meridianos, e ao entrar ele vai se aprofundar. E quando ele se aprofunda, você tem que trazer ele de volta para a casa dele. A casa dele não é o seu corpo, é o ambiente. Então, no instante em que entra um fator patógeno externo, você vai retirar esse fator patógeno com uma combinação inteligente e agora você vai retirar com a ventosa. Então, o primeiro objetivo da ventosa, ele é explicado a partir de um contexto energético onde eu tenho uma invasão do interior ou invasão de fatores patógenos externos ao nível interior. Então, eu quero retirar esses fatores patógenos. Todo mundo entendeu? Uma pessoa perguntou, fiquei pensando como cobrir a área. A camisa da pessoa não resolve? Resolve, mas é isso mesmo. O problema é o seguinte, você está com o ar-condicionado ligado ou ventilador ou qualquer coisa, aí você fica lá batendo papo com o paciente bate papo, liga o WhatsApp, faz não sei o quê, vai conversar, doutor para cá, doutor para lá, e o bonitão não põe a camisa, entendeu? É isso que eu estou falando. O bonitão tem que botar a camisa ou senão colocar uma toalha, alguma coisa assim. Na China, eles fazem a massagem, lá tem uma massagem chamada Tuiná, eles fazem ela com uma toalha em cima, eles não massageiam diretamente na superfície do corpo, não. Então é o seguinte, deve ter gente pensando, professor, tá bebendo água na aula? Eu falei, tá, não tem sede também, ué. Professor tem sede, bebe água. Tosse. Então é o seguinte, preste atenção. Você vai fazer a ventosa, então, para que haja a retirada do fator patógeno. Certo? Certo. Você já escutou 27 vezes aqui agora. Agora, onde você vai fazer a ventosa para retirar o fator patógeno, para cumprir com esse primeiro objetivo? Alguém sabe dizer para mim? Onde vai fazer? Porque não dá para fazer ventosa no braço, não dá para fazer a ventosa nos pontos de acupuntura convencionais de extremidades, por exemplo, porque nesses pontos eu não tenho a capacidade do acoplamento da ventosa, né, no ponto específico para ter o seu efeito garantido. Então, o que você vai fazer? Você tem que estudar os pontos Beichu. É obrigatório o acupunturista tradicional saber a anatomia e saber também a fisiologia energética dos pontos Beichu. Se ele não souber os pontos Beichu, não adianta, ele não vai saber fazer a ventosa de uma maneira eficiente e fácil. Porque a única forma, ou melhor, uma das únicas formas de você retirar o fator patógeno interno que veio do exterior é a partir dos pontos Beichu, com a ventosa é óbvio, né? Então você tem que saber a anatomia dos pontos Beichu, a função dos pontos Beichu. Primeira dica que eu dou, os pontos Beichu são pontos do meridiano da bexiga localizados na face posterior do corpo. Esses pontos Beichu, eles seguem a anatomia básica do sistema nervoso simpático. Existem 16 pontos Beichu. E esses 16 pontos Beichu, eles têm uma ligação direta com os órgãos e vísceras. E esses mesmos pontos Beichu que têm uma ligação direta com os órgãos e vísceras, mantêm também uma ligação direta com o sistema nervoso simpático, e ele, segundo Solier de Monroe, no seu tratado
de acupuntura, ele fala que os pontos Beichu são exclusivamente utilizados para a retirada ou tratamento da energia patógena externa que atinge o seu órgão. Então, o ponto Beichu do pulmão vai tratar a secura no pulmão, ou vai tratar qualquer outra condição que tenha um desequilíbrio de ordem exterior nesse pulmão. A secura no pulmão normalmente se dá principalmente pela falta ou ausência de umidade. Então, o ponto Beichu do pulmão é o bexiga 13, ele está localizado a 1 tissu e meio da vértebra T3. Se alguém pedir para repetir, eu não posso repetir, que senão eu fico na aula toda. Então, vocês assistem um vídeo de novo. Ou se não pega um atlas aí, o Atlas da Edneia é um atlas muito bom, eu gosto muito do atlas dela. E no meu livro tem a explicação de todos os pontos Beichu, só não tem a anatomia, porque meu livro não é um atlas. Então, vamos lá, o ponto bexiga 13 é o ponto do pulmão. Devagar. Tá bom devagar? Pode ir? Pode. Ponto bexiga Não. 13. Não tá bom assim? Bexiga 13. Pulmão. Eu vou falar os principais que são dos órgãos, tá? Bexiga 15. Nós temos a vértebra T5. Bexiga 15 tem relação com o coração. Segura o raciocínio aí que eu vou dar um raciocínio bom para vocês daqui a pouco, hein? Bexiga 18, baço pâncreas. Bexiga 18, fígado, me perdoa, fígado. Bexiga 20, baço pâncreas. Bexiga 23, rim. Prometo a vocês que ao final da minha explicação repito tudo de novo, porque é tudo de novo mesmo. Tá? Então eu vou explicar, presta atenção. Gente, o pulmão ele tem uma tendência a se desequilibrar pela intoxicação energética. Quando você pega a ventosa, dá 3 bombadinhas, 3 bombadas é o ideal, já estou dando a dica, em 3 bombadas é o ideal. Você traz aquele sangue ali, você distensiona a área, você traz o sangue ali para aquela região, a tendência do local, a tendência que temos de coloração no local é uma tendência de ficar mais escuro. Então eu vou ter uma presença maior de petequias e equimoses. Então quanto maior a quantidade de petequias e equimoses, maior é a agressão sofrida por esse pulmão. Normalmente a insatisfação causa a secura porque ela desequilibra o pulmão, diminui a umidade, a secura prevalece. A pele estará também intoxicada. O melasma aparece, ou a descamação. Então entenda bem, olha a dica. Uma pessoa insatisfeita, com problemas pulmonares, pode apresentar secura no pulmão a partir do desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional leva à diminuição da umidade, oferecendo então mais secura a esse pulmão. Ele não respira bem, não faz bem suas trocas. A partir disso, no instante em que você puxa a ventosa, você faz o trabalho com a ventosa, você atrai para aquele ponto, bexiga 13, o sangue. E o sangue ali, quando chega naquela região, quando o sangue passa por aquela região que você puxou, ele assume a identidade energética do órgão. Então eu estou explicando para vocês como energeticamente acontece a manifestação do desequilíbrio interno no ponto Beichu. Se alguém me mostrar onde está escrito isso, por favor me avise para eu colocar como referência no meu próximo livro. Você tem que saber as coisas pelo porquê, como as coisas acontecem. Então vamos lá, quando você pega a bexiga 13 e faz a bombada lá, traz o sangue para aquela região, você está olhando para o pulmão. E esse sangue mostra a identidade do pulmão, porque aquele sangue que está passando, ao ser puxado, ao ser trazido, ao ser pressionado contra a estrutura física e energética do ponto, é como se ele banhasse por aquela energia. Então ele vai assimilar a energia do ponto. Por quê? Porque o ponto Beichu nada mais é do que um ponto que está em conexão direta com o pulmão. Porque ele é o espelho do pulmão, é esse processo. Todos entenderam a explicação? A partir desse instante, então, você entenda. Quanto mais escuro estiver a área, mais desequilibrado estará esse pulmão. Entendam?
Se estiver escuro, olha o pulo do gato. Mais intoxicado o pulmão está, mais insatisfeito é esse sujeito. Se estiver vermelho, é sinal de calor. Se estiver pálido, é sinal de frio. Professor, mas o pálido não é sinal de deficiência de sangue? É. O frio faz o quê? Então você tem que encontrar a causa da causa. Porque senão a gente vai estar ficando dando tiro na água. Ou tiro no pé. Por quê? Porque se você não for atrás da causa, não dá pra gente discutir acupuntura. Porque senão você fala uma coisa, eu falo outra, e qual é que causou o quê? O frio, ele vai levar a diminuir a vasoconstrição, e essa vasoconstrição faz com que o sangue fique em algum local, que a gente não sabe onde está o frio, que não vai estar no pulmão. Entenderam? Então a ventosa vai ser eficiente para esse trabalho e mostrar, diagnóstico, o que está acontecendo no interior. Normalmente a região do pulmão, bexiga 13, estará intoxicada, então a coloração do sangue, quando essa intoxicação estiver presente, será escura. O sangue estará se mostrando de forma escura, peteca e equimose. Perfeito? Agora, mas vocês têm que indagar. Entendeu? Vocês têm que indagar, não pode ficar satisfeito com qualquer explicação, nem minha, nem de ninguém. E não é porque o cara é chinês, que é professor chinês, ou japonês, ou não sei o quê, que ele é melhor que nós também não, hein? Tem que perguntar, tem que saber. Porque senão, hoje no Brasil é muita coisa, muito cheio de pompa, né? O negócio que é pompa, chique, não sei o quê, só na mostração, nas coisas, na hora que você vai ver, o trem é vazio. Não pode ser vazio e vocês não são. Vocês são acupunturistas sérios que querem explicações e querem trabalhar a partir de conceitos técnicos, a partir das energias, poxa. Energia existe, ué. Então vocês têm que perguntar e indagar. Não pode ser chato, ser pessimista e tal. Não, tem que perguntar e se não estiver satisfeito com a resposta, é obrigatório dar uma resposta melhor. Então vamos lá. Bexiga 15 tem relação com o coração, e o coração, ele é a fábrica do amor, né? O amor que você sente pela vida, o amor que você sente pelo seu marido ou pela sua esposa, pelos seus filhos, seus cachorros. Eu, por exemplo, amo meus cachorros, amo minha esposa. Entende? Você vê, ela fez aqui pra mim um echarpe bonito, até proteger minha garganta, cuida de mim todo dia. Você entende? Botou eu pra lavar a louça hoje de manhã, 8 graus, minhas mãos tudo geladas, brincadeira. Eu que tenho que lavar a louça aqui em casa, mas hoje ela viu, porque eu tenho um problema muito sério com o frio, então ela lava as louças pra mim, faz tudo pra mim, entendeu? É só a Amélia, não. Não, ao contrário. Não, aqui não tem a Amélia. O Amélia aqui é o bonitão aqui, ó. Mas hoje tá frio, entendeu? Não, a Amélia, ai, quem dera. Nossa, meu sonho. Mulher tem que ser mulher, tem que ser mulher. Esses dias eu tava capinando, né? Eu capinei ali pra ela. Dei 2 capinadas, só também lasquei o dedão. Mas doeu. Eu capinei. Não, tá, aqui o negócio é sério, o problema aqui. Mas é o amor. Então o coração, ele dá o amor, né, pra pessoa. É o amor, certo? Certo. Daí, gente, o que acontece? Quando você faz a ventosa no bexiga 15, a tendência agora é que se tiver muito amor, tô brincando, se tiver muito calor, você vai ter uma coloração mais vermelha. Então você pode ter a presença de petecas e equimoses, pode sim, porém a tendência é que fique mais vermelho do que escuro, é a tendência não é regra. Daí você então tem um diagnóstico, calor no coração. Professor, eu fiz uma ventosa no bexiga 15 e ficou também com peteca. Aí eu te pergunto, ficou mais peteca ou mais vermelho? Ah, ficou mais vermelho. Então fica no calor, por quê? Porque a reação da peteca pode ser também uma reação física, fisiológica. Por quê? Porque a peteca, para quem não sabe, ou equimose, são manchinhas escuras que aparecem de sangue praticamente coagulado, né? Ele não está coagulado porque pode estar dentro do vaso ainda, mas de sangue praticamente coagulado que não recebeu troca gasosa, então ele está congestionado ali como se fosse ele recebe a coloração de uma varize, mais ou menos assim, vamos pensar assim. Porque não teve troca gasosa, acumulou CO2 e o CO2 tem uma cor mais escura. Então, você tem a peteca e a equimose a partir de um contexto energético chamado intoxicação, ou você vai ter a peteca e a equimose a partir de um contexto chamado de tensão muscular. Então, você tem que considerar aquilo que mais chama a atenção.
E aí que eu estou dizendo o pulo do gato. O pulo do gato envolve o quê? O calor está ali no coração e esse calor então se apresenta ao bexiga 15 de maneira mais exacerbada. Aí você tem um diagnóstico feito a partir do ponto Bexu, bexiga 15, com a ventosa de calor. Quando você pular o bexiga 18, chegar no bexiga 18 agora, você vai tratar e vai buscar o fígado. E o figueiredo, né, o fígado, ele tem uma tendência a estar irregular. Tanto é que ontem a gente entrou aí ao vivo para falar da questão do vento, o vento externo. O vento externo é um fator patógeno, eu considero, mas quando ele chega no fígado, ele não é mais vento, né? Ele cria o efeito da irregularidade. E daí, então, o vento ele pode estar sendo demonstrado ali no fígado e ele vai se demonstrar com uma, como eu posso dizer? Tá. Então, o vento ele pode demonstrar na região um processo de estagnação de sangue. Então, o sangue vai ficar, a região vai ficar mais escura. Então, não tenho mais petequias equimose. A petequia equimose, qual é a diferença? É que ela vai ter pontinhos escuros. Pode preencher todo o copo, ou a superfície ali do copo, mas ali no fígado não. É uma tendência maior de estar totalmente obscuro, escuro, por conta dessa estagnação de sangue causada por quê? Porque quando há um processo de irregularidade, eu tenho a separação da energia yin com a yang, fica só a yin, né? Eu tenho pouca energia yang, a energia yang que sobra ali não consegue movimentar o sangue estagna, principalmente a nível energético dentro do fígado. Entenderam? Perfeito. Então aqui o pessoal está me pedindo aqui para falar, gente, seguinte, hoje essa live aqui ela tem um teor de caridade, vamos dizer assim, e se você quiser nos ajudar a ajudar um colega, que nós vamos construir o teto da casa dele, o telhado da casa dele, esse colega nosso, juntamente com a sua família, fez a casa, as pessoas passaram a perna nele, pegou o dinheiro, foi embora, ele não construiu o teto, ele está só com a laje, e chovendo em Goiânia, vira o caos na casa dele, vocês têm noção, né? Então, eu e o Lohane já ajudamos muito, o Slay e a Amanda aí também, o Centro Benesse também, hoje então, a gente marcou aí de fazer essa live em prol dessa ajuda. Vocês não têm que doar dinheiro, ao contrário. Se vocês tiverem interesse em comprar uma tabela, a tabela de ponto aberto da hora do nascimento, vai chegar bonitinha na sua casa, pelo correio, PAC. Você vai pagar R$40 na tabela, que é o preço de qualquer tabela dentro ali do site, e R$30 desse valor vai ser doado, vai ser dado para o nosso amigo colaborador que está precisando. E você também vai pegar esses R$30, se quiser comprar um curso em EAD, você ganha R$30 de desconto nesse curso EAD, se comprar hoje. Tem que chamar o Gisley e a Amanda aí, quem tiver interesse no curso. Quem não tiver, no final da aula, tiver interesse em ajudar a gente também comprar a tabela, você pode ir direto aí no site e comprar essa tabela por R$40, tá bom? E vai nos ajudar a ajudar o colega que está precisando. E quem comprou vai receber por e-mail toda a apresentação desse processo. A gente vai mostrar... fazer um relatório completo aí e dar satisfação, porque aqui a gente faz as coisas de maneira bem séria, bem certa, para não haver problemas, tá bom? Então é isso, gente. A tabela está disponível aí no site, o Gisley está aí pronto para oferecer a vocês qualquer suporte necessário. Ok? Então, vamos nós ajudarmos um colega. Vai ser bem bacana, vai ser bem legal. E em breve a gente está lá fazendo o telhado dele, viu, meu jovem? Você está assistindo a aula aí, pode ficar tranquilo que você vai ter o seu... Qual o valor do curso? Aí depende, tem curso de 500, tem curso de 600, tem curso de 700, depende do curso que você quiser, tá? O curso de biotipologia e de língua, ele é 500. O curso de combinações é 600 e o curso de obesidade e fita é 700. Aí você vai ganhar R$30 de desconto num desses cursos aí. Você pode parcelar, meu parceiro, em 10 vezes ainda por cima, tá? Ainda tem essa. Não, isso não vale. Então, não. Eu tenho umas ideias meio doidas aqui, mas eu tenho que ficar calado. Então, beleza? Todo mundo aí ok? Entenderam? Posso seguir? Deve poder. Deve poder, então. Então, gente, o fígado, de forma irregular, ou quando ele é atingido com a irregularidade, ele vai criar um problema que é a estagnação de sangue, que na ventosa, a partir do ponto bexiga 18, nós teremos a ventosa sendo, ou a região ali, estando escura, né? Então nós teremos uma estagnação de sangue sendo demonstrada com a coloração mais escura, e aí você tem um diagnóstico de estagnação de sangue no fígado, causado normalmente pela irregularidade. Por quê? Preste atenção. Todos os fatores patógenos primários, eles são diretamente relacionados a cada órgão. Para você ter
uma deficiência, ou melhor, ou qualquer problema no fígado que não seja irregularidade, vamos supor que eu tenho deficiência de IAN no fígado. O IAN é do pulmão. Para você ter deficiência de IAN, eu tenho que ter passado pelo processo de irregularidade. Tá? Eu já fiz inúmeras combinações a partir de 5 fatores de desequilíbrio. Vou te mostrar minha mão. 5 fatores de desequilíbrio. Essas combinações, todas elas determinam essa conclusão. Qual? Os órgãos estarão desequilibrados de maneira primária a partir do seu fator patógeno ou do seu fator energético principal. Depois ele se desequilibra com outros fatores. Quem tiver curiosidade é só ir no blog e ler a respeito, ou se não ter meu livro ou fazer alguma coisa aí. Que eu falo disso em qualquer curso. Irregularidade de sangue é o fator patógeno, é o efeito do desequilíbrio do fígado. A partir da irregularidade de sangue, então, a ventosa, a partir do ponto bexiga 18, poderá estar escura por conta da questão da deficiência de IN, que é uma consequência da irregularidade que eu já expliquei anteriormente. Agora eu vou pular para o bexiga 20. O ponto bexiga 20, ele é o ponto relacionado ao elemento terra, ao baço pâncreas, e esse ponto bexiga 20, ele tem uma tendência a ter problemas relacionados à estagnação também. E essa estagnação normalmente não é de sangue, é de IN. Qual a diferença? Sangue é IN, com certeza, mas antes do sangue ser IN, eu tenho energia IN. Então, essa tendência maior já aconteceu várias vezes comigo. Fazer a ventosa nesses 5 pontos que eu estou aqui descrevendo, estou agora no 4º ponto, os poros se abrir e começar a ser liberado uma espécie de suor mais oleoso. Ali eu vejo claramente, a partir desse modelo material de líquido, que não é água e nem líquido linfático, mas é algum suor, parece um suor gorduroso, é alguma coisa ainda que a gente não conseguiu definir, que há um processo de estagnação de INT. A língua pode estar com a saburra espessa e, além disso, essa estagnação de INT, dado por essa abertura dos poros no bexiga 20, vai me fornecer a condição de perceber que aquela região fica um pouco mais amarelada. Então, você pode ter um processo sim mais escuro, do sangue ali ficar escuro, mas ao longo dos dias, 2, 3, 4, 5 dias, depois dessa aplicação da ventosa, esse sangue, ao invés de ficar esverdeado, que é o normal por conta da bilirrubina, ele fica um pouco mais amarelado, tá certo? Que demonstra aí a condição do INT e da condição também do aumento das gorduras internas, né? Do colesterol, do triglicérides, da própria glicose que não está sendo bem metabolizada. Então, tá. No final vai ter as perguntas. Existem essas bolhas aí que são interessantes. Direto eu recebo foto dessas bolhas. Você já viu essas bolhas? Não. A Lohane já fez ventosa em mim para sinusite, foi maravilhoso, tá? Nossa, foi bom. Você lembra o que você fez? Hoje não faz mais porque não tem a ventosa, né? Tem só o copo, mas bem que ela faz no copo também. Ela faz daquela e é no copo. Eu não faço, ela vai conta de fazer. E não é acupunturista, imagina. Ela chucha o copo aqui, tamanho do Brasil nas minhas costas, tem que ver o sofrimento que é. Então, ó, lembrando, a nossa live ela é beneficente, vai lá no site depois da aula, quem quiser, óbvio, né? Quem tiver interesse, e adquira lá a nossa tabela lá, você vai receber em casa a tabela bonitinha, arrumadinha, inédita, inclusive, para ajudar o nosso colega. Mais para dar de presente, vamos contribuir aí, pessoal. Quem quiser comprar mais para dar de presente também, tá? Fica à vontade. Então, gente, é isso, né? Agora vamos sair do bexiga 20, vamos para o bexiga 23. Bexiga 23 tem relação com o rim. E o rim se desequilibra pelo frio. Então, normalmente, o rim ele vai se desequilibrar pelo frio e a tendência, é uma tendência, presta atenção, que essa região, bexiga 23, entre L2 e L3, fique mais clara. O frio presente no rim vem principalmente pelo medo. Presta atenção numa situação, estava vendo um documentário ontem sobre evolução humana, porque eu estou escrevendo um livro de biotipologia, e os caras falaram um negócio que eu achei muito interessante, né? Porque tudo casa com a medicina chinesa. Preste atenção. Você tem pelo. E os pelos vão se eriçar no momento em que você tem medo ou se não o tempo frio. Entendeu? Que relação isso tem com o elemento água, né? Nenhum. Então, quando você tem medo ou quando está frio, você tem a mesma reação.
o medo oferece internamente o frio. Professor, mas quando eu tenho medo, a adrenalina vem. A adrenalina não é calor, porque tem a vasoconstrição? Parabéns para o senhor, mas é uma vasoconstrição periférica e outra coisa. Eu não estou falando de frio interno, estou falando de frio no rim. Então você agora que fez essa pergunta, você tem que responder para você mesmo qual é a diferença entre frio interno e frio no rim, indivíduo. Entendeu? Por que, seu indivíduo? Porque o senhor tem que estudar, eu tenho que estudar, você tem que estudar, nós temos que estudar. Isso eu tenho que perguntar mesmo. Entenderam? Então, qual é a diferença de frio interno e frio no rim? Tem que saber. Entende? Frio na bexiga, qual a diferença? Qual o efeito do frio na bexiga? Tem que saber, gente, tem que saber, porque na hora que precisar explicar para o cara, para o sujeito, para o paciente, ou se não para algum médico tem que ligar para ele, eu já liguei para 2 médicos já por causa dessa ventosa. Você faz a ventosa no paciente, o paciente não tem esclarecimento, ou ele está ali para te atormentar, o que ele faz? Fica escuro, aí ele vai falar para o médico, ai, você está causando lesão no meu paciente, não sei o quê. Fala, ô meu padrinho, deixa eu te explicar o que é isso. Aí você dá essa aula para ele. Você tem que saber. A medicina chinesa só vai crescer com conhecimento e com debate. Isso, instrução e objetividade. Eu entendi em direto aqui, então vou parar de falar e voltar para a aula. Então vai lá, bexiga 23, rim. E o rim tem uma tendência a ficar frio. Maria, puxei aqui o negócio aqui. O rim tem uma tendência a ficar frio, e esse frio vem pelo medo normalmente, ou se não vem pro frio externo, igual eu tô sentindo aqui. Se eu não pôr uma luva num frio desse aqui, eu fico louco. Se eu não colocar uma meia no meu pé, não, meia não se fala porque eu fico meio o dia inteiro, né? Mas eu tenho que, eu tenho que também botar o chapéu aqui, porque senão o frio entra. Eu tenho muita sensibilidade ao frio. Aí você fala, professor, se você tem sensibilidade ao frio, você é elemento água? Não. Mas eu tenho sensibilidade ao frio por causa da pele. A pele, sensível demais, vai ter sensibilidade mais ao frio do que ao calor. Mas eu gosto mais do frio do que do calor. Então vai. Lá no bexiga 23, na região de L3, eu terei, então, a tendência à palidez. Mas agora escute só, eu estou falando e narrei aqui nesses 20 últimos minutos a condição da utilização da ventosa-terapia a partir das energias, com contexto energético, de fazer diagnóstico. Diante disso agora, você tem que agora mesclar uma situação que aí envolve muita intuição do nosso amigo acupunturista, que é entender o que é da energia, o que é do músculo, o que é tenso, o que é fisiológico, o que é mecânico. Então você vai ter que entender que o tratamento, a partir desses pontos onde você fez ventosa, varia a 1 milhão. Você tem várias formas de tratar, mas uma delas, que é a que eu quero passar aqui, se chama sangria. A sangria é um método terapêutico que foi criado, literalmente pelos chineses, e lá no Vietnã eles tinham também um método de fazer a sangria, fazem até hoje, que é com sanguessuga. Eles pegam o sanguessuga, colocam você numa banheira, o sanguessuga vem e vai direitinho onde precisa tirar o sangue que está ruim, que está velho, que está todo intoxicado, o seu sistema linfático não tem como tirar, o seu sanguessuga vai lá e limpa esse sangue. Tem uma outra forma de fazer sangria também, de trabalhar essa condição da sangria, que é o mesmo objetivo, que é a autoemoterapia. Eu já fiz 2 vezes a autoemoterapia, eu gostei muito, tá? E quem quiser fazer, pesquise antes de fazer. Tá bom? É melhor. Então você tem a sangria agora sendo indicada como um modelo terapêutico para trabalhar esses pontos que você fez a ventosa. E a sangria só será feita quando houver a condição, e a condição é dada pela coloração que se fixou no ponto. A coloração que se fixa no ponto para promover essa prática da sangria, quer dizer, só vou fazer sangria quando a região ficar com peteca e equimose. As petecas e equimoses são pontos pretos que vão ficar na região onde houve a pressão, onde houve a sucção da pele. Então, de novo, você tem uma primeira parte da aula eu explicando a você que existe uma condição de fazer diagnóstico, e dei a você algumas dicas de cada região. Isso não é uma regra, mas é uma dica. Ao mesmo tempo, agora você tem que entender o contexto fisiológico, biomecânico dessa estrutura que vai ficar com peteca e equimose. E essa peteca e equimose vai deixar uma coloração, repito, escura. Você pega a sua agulha de acupuntura, põe uma luvinha na mão, uma luvinha na outra e faz a sangria. É como se você estivesse fazendo tatuagem. Eu nunca fiz tatuagem, não tenho tatuagem no meu corpo, não fora uma tatuagem no meu coração, que é o meu amor, né,
minha esposa, pela minha vida, pelo meu pai, né, pela minha mãe, pelos meus irmãos, por todo mundo, por vocês. Então, né, gostou dessa? Hein? Então, gente, a sangria você vai fazer, então, você vai pegar a sua agulha e vai fazer um picoteamento na região onde tem a peteca e a equimose. Certo? Essa peteca e equimose, então, vai liberar, obviamente, o sangue, então vai ocorrer uma microhemorragia. Então, a sangria, quando feita de maneira certa, você vai fazer dessa forma, faz lá o picoteamento, puxa com a ventosa e o sangue vai submergir. Esse sangue vai sair, vai extravasar. No instante em que, preste atenção, você fez a sangria diante da necessidade e essa sangria feita extravasou gotículas e o sangue não escorreu, você está eliminando um fator patógeno a partir das energias. De novo, você pega, ficou lá escuro, peteca e equimose, você faz a sangria. Rapidinho, no máximo 30 segundos em cada região, no máximo. Fez. Fez a sangria, daí você pega a ventosa e faz de novo, dá 3 bombadas nessa ventosa. Saiu o sangue extravasou, veio para a superfície. Se esse sangue não escorreu, ele não saiu, não ficou, ele sai, mas fica somente uma gotícula ou gotículas, é sinal que você retirou, a partir da estrutura do sangue, fatores patógenos energéticos. No instante em que você faz a mesma sangria, esse sangue extravasa a partir dessa sucção posterior. E o sangue agora escorre, você preenche um copo de sangue, é sinal que você retirou fatores patógenos energéticos, mas também eliminou a tensão muscular que ali existia. Então você pôde ter tratado as duas coisas ao mesmo tempo. E você só verificará isso a partir deste sinal. Então a verificação é dada a partir do produto desta sangria. E o produto desta sangria vai ser dado ou por gotículas que não escorrem, ou por sangue que escorre e preenche toda a estrutura do copo. Quando é que você fará a sangria? Quando a pele ficar escura na região onde o copo foi colocado. Entendido? Alguma dúvida? Sim, muito. Qual é a dúvida? Posso já fazer? Você pode fazer para eu poder passar para uma próxima etapa. Você vai fazer as perguntas agora? Hã? Então faz. Ou não, faz depois no final. Então que eu finalize aqui, pode ser? Então beleza. Então, a ideia central aqui agora é prestar atenção na seguinte condição. A sangria, então, é feita por esse objetivo e o produto dela mostra para você se você mexeu na energia ou mexeu no músculo. Então, nos pontos Beichu, eu tenho um diagnóstico sendo feito. E você pode tratar a partir desses pontos Beichu. E o tratamento pela sangria. Professor, eu posso, depois que eu fizer a ventosa, colocar a agulha nos pontos Beichu? Não, uma coisa de cada vez. Faz a ventosa, faz a sangria, anota o que aconteceu e manda o paciente para casa que está ótimo. Professor, e para tratar tensão muscular? Mesma coisa, você vai fazer, mas aí a tensão você vai tratar onde existe tensão. Você pode colocar 67 ventosas nas costas do paciente, mas você estará trabalhando a questão muscular, física, não energética. A questão energética, eu aconselho a você fazer o trabalho apenas com 5 ventosas, 5 de um lado ou 5 de outro. Ou se você quiser fazer só de um lado, pode fazer também. O importante é você saber entender o que a pele do paciente te mostrou após o trabalho. Então, se você sabe a localização, primeiro, você tem que saber a localização de cada ponto. Segundo, você tem que saber qual é a modalidade de desequilíbrio energético de cada local. A partir disso, você sabe interpretar. Terceiro, você tem que entender que sangria se faz só com peteca e equimose. A partir da sangria, você vê o efeito que ela causou e o efeito sendo gotículas, você mexeu com energia. O efeito sendo uma hemorragia maior que preenche toda a estrutura do copo, você mexeu, além com as energias, você mexeu também com estrutura física, você relaxou. Eu faço ventosa na minha TM, por exemplo, que já tive vários problemas. Eu faço sangria quando fica com problema aqui.
Quer dizer, você pode fazer ventosa onde o copo couber, não existe contraindicação. O que existe é bom senso. Você não vai fazer ventosa no joelho porque a superfície do joelho, como é uma superfície óssea, não te dá condição para o copo ficar acoplado. Entendido? As precauções ou as indicações ou contraindicações é importante você pesquisar um livro a respeito, porque aqui no local a ideia é passar a ideia da aula, né, passar uma condição de informação generalizada com fisiologia e também fisiologia energética para que você entenda como explicar isso para você e também para o seu paciente. Professor, quando fica escuro, é sinal de quê? De estagnação de sangue, independente se é um contexto energético ou físico. Quanto mais escuro, mais problema no sangue. Quanto mais problema no sangue, mais próximo da identidade física eu estarei. Então, mais próximo de uma tensão muscular eu tenho. A tensão muscular ela só pode acontecer se você tiver um excesso de contração daquele músculo. Quando o músculo está com uma contração excessiva, você tem uma estagnação. Isso é óbvio, o sangue fica preso ali, você tem estagnação de sangue. Entendido? Só a respiração melhora. Aliás, um dos fatores que melhora essa estagnação, essa tensão muscular, é o relaxamento mental, respiração e cuidar da sua alimentação. Alimentos úmidos, alimentos que têm característica com glúten, lactose e açúcar, têm uma tendência maior a deixar a estagnação presente, seja no baço, seja no fígado, seja no sangue. Então, a ventosa terapia tem a indicação de tratar, diagnosticar e prognosticar. Como que ela faz prognóstico? Você vai fazer a ventosa terapia lá na sua segunda, primeira sessão, do jeito que você achar que deve. Quando você sentir que deve, você faz. Dá um espaçamento de 4, 5 sessões, faz novamente e vê como está. Porque aí você vê se melhorou ou não com o seu trabalho de acupuntura. Então você pode fazer, marca, tira uma foto, veja a condição que ficou. Daí, 5 sessões de acupuntura, você vê depois como o paciente se apresenta e você vê se a patologia está melhorando ou não. Terceira coisa, professor, eu usei a ventosa, ficou muito escuro e ficou muito roxo, eu fiquei assustado. Não fica, é normal. Em mim fica inchado por 3 dias, você tem noção. Ficou muito inchado. Quanto tempo depois eu posso utilizar a ventosa novamente? Utilize novamente o bom senso, isso não tem regra. Porque a regra quem faz restringe. Então você usa o bom senso no qual, quando as manchas estiverem desaparecendo, quando a dor, se tiver com problema relacionado à dor, estiver aumentando, voltando, você faz novamente. Então, você pode ter um paciente que, por exemplo, paciente madeira, recupera dessas tensões em 2 dias, então no terceiro dia já pode fazer novamente. Agora, se tem um paciente fogo, que a pele é muito sensível, ou um metal também que ele é muito sensível, ele vai demorar um mês e meio para recuperar, então você não vai usar, entende? Então depende muito do paciente, depende muito do biotipo, depende de vários fatores que o bom senso é quem vai explicar isso a você. Entendido? Então, basicamente, o que eu tenho para falar é isso. E essa condição aí da ventosa, eu peço a vocês agora que quem tiver dúvida, pergunte. Quem não tiver dúvida, compartilhe as nossas ideias e preste atenção que essa dúvida pode ser sua. E depois de terminar a aula, se você puder, adquirir uma tabela de pontos para a gente poder ajudar o nosso colega, vai ser de muito bom grado. E lembrando, adquiriu a tabela, vai ter um valor de R$ 30 de desconto num curso EAD, é só chamar o Gisley e a Amanda aí nas mensagens aí, nos comentários, ou se não, no próprio WhatsApp aí do centro, que deve ter o número aí para vocês, tá bom? Então vamos às dúvidas. Sim, senhora. Perguntas. Só um momento que vai conversar com o pessoal, então eu abri aqui. Pessoal, então vamos lá. Vai mandando as perguntas, eu estou chegando aqui próximo aqui. A Lohane vai fazer as perguntas e eu vou responder, basicamente aqui. Professor Fabrício, a Alba, o que fazer com uma lesão em ATM que está comprimindo o trigêmeo por 2 horas de boca aberta no dentista sob anestesia? Ora, é uma pergunta um pouco... Eu tenho que saber mais detalhes, mas eu não tenho que ver, porque
talvez não seja. Eu, particularmente, se eu tivesse com o paciente aqui na minha frente, talvez eu tentaria pegar uma agulha, um IG4, IG11 e uma agulha a nível de E7, TA22, né? Mas aí eu tenho que ver, eu não posso dar uma resposta do que você tem que fazer. Eu faria isso, porque eu não estou vendo o paciente e é complicado. Quando se mexe com trigêmeo, lesão nervosa é complicado. Mini, tosse seca, onde se aplica ventosa, professor? Tosse seca? Você vai aplicar ventosa no aquecedor superior, de T5 para cima. A Francine comentou que quando ela começou a ser paciente de acupuntura, uma das coisas que a fez abandonar o tratamento era que ela ficava resfriada depois. Ela ficar resfriada depois da acupuntura? Ela abandonou o tratamento. Mas é uma falta de cuidado, assim. Talvez, eu não posso falar que é seu ou do acupunturista, mas é porque o resfriado ele vem pela essa condição que eu falei do Eiti. Você mexeu na pele, encostou na pessoa, você mexe no Eiti, né? Então você pode contrair certas patologias do ambiente externo por conta dessa condição aí de mobilidade do Eiti. A Maria das Graças perguntou onde tem a referência dos pontos Chu, dorsal para ventosa. Para ventosa, nossa, me pegou agora. Tem um livro de ventosa, um livro de capa vermelha, eu não estou lembrado exatamente, tem muito tempo que eu não vejo esse livro. Quem tiver esse livro aí pode indicar, ele pode mostrar. Mas tem aula de professores aí, se você digitar na internet, aí tem muita aula de professor solta, liberada aí, PDF, que o pessoal mostra lá essa condição aí que eu estou explicando. Agora, com essas especificidades aqui, qual é o nome da aluna? Da que fez a pergunta? Alba. Maria das Graças. Maria das Graças, com essa especificidade aqui, você não vai encontrar fora no meu livro, não. Mas lá não tem. Você tem que unir as pontas lá no livro. Você tem que unir o que é o ponto Bexu, unir o diagnóstico, tá? Tudo direitinho. Tá certo? Não tá mastigado dessa forma aqui, não. Tá? A Camila Monteiro, seria os pontos Chu antigo? Não, os pontos Chu antigos são os pontos. é, Ai, gente, sumiu aqui o nome da minha cabeça, que tem tanto tempo que eu não uso esses pontos. Bom, o que eu conheço como pontos Chus antigos são os pontos que você distribui lá no pentagrama, que são os pontos Ushu. Ushu, é esse nome. São os pontos Ushu, você distribui no pentagrama para você saber. É o que eu sei. O que eu sei desses pontos é os pontos Beishu, é B-E-I-S-H-U, Beishu, que estão na coluna. A Fernanda comentou, Chu dorsal do pulmão B13. 1,5 do processo espinhoso na terceira vértebra torácica. Isso. Regina Santos, síndrome do olho seco também é válido? Tudo que você tem como processo de desequilíbrio interno causado por um fator patógeno externo, os Bexus serão válidos, tá? A Karina cancela. Quando junto com a ventosa eu faço a sangria, o que acontece? Como assim? É sangria, não entendi a pergunta. Quando junto com a ventosa desse eu faço sangria, o que acontece? É o que é ideal, não é? É sangria. Ah, tá, deve ser o seguinte, ela só na sangria, só na ventosa sangra, deve ser isso, né? Quando junto com a ventosa eu faço sangria, o que acontece? Ela falou o que ela faz, não o que acontece. Tá, bom, não sei, sangria, normal, vai sangrar, eu acho que é isso. Kátia, na coloração escura devemos fazer a sangria? Isso, essa é a indicação. Emilson, e quando surgem as bolhas, prof? Então, as bolhas vão surgir. Você tem que primeiro, toda vez que acontece algo estranho na superfície ou na questão mecânica do paciente, na pele, no músculo, enfim, algo assim que a gente não está acostumado, um professor não falou, não li nenhum livro, você sempre parte do princípio que possa ser algo físico, estrutural. Saiu dessa, quer dizer, você está seguro que não é nada físico, você agora vai para a condição energética, é o que eu faço. Então as bolhas podem ser várias coisas, você pode ter calor, você pode ter uma própria lesão da pele, a pele estava fraca por ter passado por vários problemas, uma questão de início ou final de psoríase, ou se não mudança de estação, enfim. O que você deve fazer inicialmente, de uma forma generalizada, é buscar uma explicação física, que aconteceu alguma lesão. Saiu dessa, não tem lesão nenhuma, não aconteceu nada de extraordinário a nível de ocorrência, né? Você vai para a questão energética. E a questão energética envolve principalmente a situação relacionada à interpretação. Então você tem que saber, essa bolha saiu como, quando, ela saiu depois da sangria, ela saiu com a ventosa. Normalmente, no bexiga 20, ali no baço pâncreas, pode acontecer de sair por conta do excesso de umidade, tá certo?
Ah, pode ser também um resquício de queimadura, enfim, são vários fatores que o bom senso é melhor nessas horas. Porque não tem nada, não existe uma regra, um pacote formalizado ou formatado. Eu vou resumir, gente, porque muita gente fez as mesmas perguntas, né? Tá. Quanto tempo deve deixar as ventosas? Perfeito. Gente, quanto tempo? Primeiro, se você está fazendo a ventosa para fazer o diagnóstico, até mesmo o tratamento, que é o normal, você vai deixar essa ventosa até ficar roxo. Tem pessoas que em 3 minutos está roxo. Tem pessoas que você pode deixar um dia que não vai ficar porque não tem fator patógeno. Então você pega um tempo médio aí de no máximo 15 minutos. Nossa, 15 minutos eu acho que é muito, mas vamos colocar isso. 15 minutos no máximo, mas a sua indicação é a coloração. Outra coisa, quando fizer a sangria, o tempo para tirar ou é quando o sangue não vai escorrer, então formatou aquela bolha ali fora, né? Aquela bolinha, aquela condição onde você tem um contexto mais energético, ou você tem um embaçamento do copo. Então, o copo, quanto mais embaçado ele estiver, maior é a toxicidade que foi eliminada. Então, aí o seu parâmetro, o seu norte é o embaçamento do copo, então não é tempo, é a condição do próprio paciente. Mas é claro, uma sangria você não vai deixar mais do que 7 minutos nunca, tá ok? Então, utilize novamente o bom senso. Cada paciente é de um jeito. Vamos lá. Tá. Sangria é regra ou podemos usar somente a ventosa? Você pode usar só a ventosa. Se não quiser fazer sangria, não tem problema. A sangria é mais uma ferramenta. E outra, mesmo assim, sendo mais uma ferramenta, não é regra, e só vai usar se tiver peteca e equimose. Se não tiver, não usa. Tá? A Glaze perguntou: quero saber se faz ventosa quando fica assim intoxicado. Como assim? Não entendi não. A pergunta dela é bem assim. Deve ser, vamos mudar a Interpreta. pergunta. Aham. Ela quer saber se faz sangria quando fica intoxicado. Sim, mas agora preste atenção. A sangria vai ser feita somente quando você, a partir da ventosa, verificar a mudança da coloração do sangue. Essa mudança é o sangue escuro. Então, o sangue escuro pode indicar intoxicação, principalmente se estiver na região do bexiga 13. Tá bom? Você fala coloração do sangue na sangria ou na marca que a ventosa deixa? Na marca, para indicar sangria na marca. Agora, na ventosa já saiu. Você lembra quando a gente já fez? Saía fleuma, saía coágulo de sangue? E suor, né? Sai suor, sai muita coisa, você anota e depois vê se bate no seu diagnóstico, né? Mas aí a cor do sangue que eu falo é depois que você fez a ventosa. Vanessa Antonilli. Uhum. Gostaria de saber aonde aplicar ventosa em uma distensão muscular na parte posterior da coxa, paciente com muita dor, indicação para sangria e quais pontos? Agora, a indicação para sangria, face posterior de coxa, face lateral, face medial, face média. Por quê? Porque se você tiver na face lateral, você tem um meridiano. Se você tiver na face média, você tem outro. Se você tiver na face medial, você tem outro. Então, tudo implica nessa condição. Eu faria o seguinte, verificaria o meridiano. Se é na face posterior, você pode ter baço punk, você pode ter rim, pode ter fígado, deixa eu ver, não, fígado não vai passar, pode ter rim, bexiga ou pode ter baço pâncreas, depende. Aí você tem que pegar um ponto de reunião, pega um ponto à distância, porque é uma lesão muscular, você tem tendíneo muscular envolvido. E aí você pegando o ponto de reunião, tem que saber o meridiano, novamente. Pode pegar um ponto local. Agora, eu particularmente, dependendo da lesão, não faria a ventosa. Eu faria a ventosa quando houver uma tensão muscular. Uma distensão, se houve nessa distensão, por exemplo, uma distensão grau 2, houve uma lesão parcial das fibras, essa lesão parcial houve separação das fibras, eu não faria ventosa diretamente, tá? Por quê? Porque você pode aumentar a lesão, ou se não, você pode aumentar a dor, se for atleta principalmente, vai demorar um pouquinho mais a voltar. Eu faria um tratamento conservador, aí pegaria ponto ASH na região, pegaria ponto em cima da lesão, para fazer uma ventosa num momento mais subagudo, não no momento agudo, se for o caso. O Manuel, há alguma contraindicação de colocar ventosa em todos os pontos peixos para fins de diagnóstico, sem levar em consideração o fator patógeno a tratar? Não, não, você pode colocar. Pode colocar, não tem problema nenhum. Sabendo interpretar o que mais importa. Não, pode colocar sim, não tem problema. A Larissa Magalhães. Ô, Larissa. Boa noite, queria saber o porquê da ventosa ficar com aspecto de vapor. CO2.
A Bruna Borrer. Então a sangria só se faz depois da ventosa? Nossa, não, não, não. Você pode fazer a sangria, mas aí você tem. Eu particularmente só faço sangria se houver indicação dada pela ventosa. Mas eu não posso também afirmar, responder sua pergunta e falar que sim, que é só depois da ventosa. Não. Você pode fazer no momento que você achar que deve. Por exemplo, existem formas de trabalho na estética que faz sangria na pele, né? Vai lá e picoteia a pele para poder desestagnar. Então, assim, é o caso, mas aí tem que ver, cada caso é um caso. Eu faço desse jeito que eu expliquei, mas existem outros casos sim que pode fazer sim, tá? Pessoal, tem gente que deve fazer. Pessoas perguntaram como esterilizar a ventosa e tem gente que usa uma capinha lubrificada para Não conheço. ventosa. Também não. Como você lubrifica, esteriliza a ventosa? Muita gente pergunta. Água sanitária 24 horas. Você põe ela hoje, limpa ela com álcool e deixa ela na água sanitária durante 24 horas. Teve uma vez que uma colega nossa pôs a ventosa como chama aquela máquina lá para fazer a esterilização? Ah, no autoclave? Autoclave, derreteu a ventosa. Aqui, ó. Isso é muito Ah, tempo isso, vai. e também, deixa eu falar aqui. Fala isso, fala aí, fala aí. Gente, água com sabão é bom, Água com tá? Água sabão. com sabão, detergente, Sabão detergente neutro, né? neutro. Você faz uma água, dilui o detergente com uma bucha própria para aquilo ali. Você não vai pegar a bucha da cozinha, não vai pegar a bucha de lavar o banheiro, por favor. Você vai pegar uma bucha limpa que você tem aí, uma esponja do lado macio e vai limpar, deixa a ventosa ali de molho. Sangue é uma coisa altamente contaminada. Sim, óbvio que é, mas ao mesmo tempo, se você limpar ele de um objeto plástico que não absorve nada, por favor, não tem que ter medo. Às vezes a gente tem muito pudor com umas coisas que é um pouco ignorância também. Então, vamos lá. Andressa Moria, a primeira sucção é feita de forma pontual? É na pontual que você fala Deve ser, eu acho que no lugar, né? Sim, sim, sim. No ponto. Faz no ponto, no bexiga, nos pontos beixu que é onde a gente está explicando aqui. Mas você pode fazer na tensão, por exemplo, trapézio. Você pode pegar a ventosa aqui e fazer nos pontos de acupuntura ou não, nos pontos que estão tensos, que são os trigger points. E fazendo os trigger points você vai também eliminar a estagnação, até porque trigger point é uma estagnação, né? Gente, pelo que eu tô entendendo aqui, só para fazer um parênteses na questão da ventosa, o pessoal indica colocar preservativo na ventosa, Aham. tá? Preservativo que eu entendo, a única coisa que eu entendo com Mas, preservativo é camisinha, mas o preservativo vai fazer o quê? É para para fazer proteger a esterilização? ventosa. Então, Como? assim, Ah, tá. Ele recobre a ventosa com preservativo para o sangue não passar. Ó, eu nunca fiz, primeira vez que eu ouço falar, então eu não tenho competência suficiente para falar se é bom ou não, tá? deixa eu falar aqui também agora. A Fabiane, eu utilizo essa técnica aplicada em locais de inflamação, por exemplo, no joelho e no quadril, tá bom? Tá ótimo. Região posterior de joelho, né? Onde é o que eu disse. Você não vai fazer no joelho, na face anterior, que tem uma superfície óssea, porque não vai dar a liga, né? Mas você pode fazer sim. Nossa, a ventosa é muito boa quando bem aplicada. Tem vídeos na internet aí que a gente até assusta que os chineses fazem. Tem também uns indianos aí com as ventosas também que são bem interessantes. Eles tiram, fazem verdadeiras é, é, desestagnações, tira muito muco do joelho de atleta, enfim, infiltrações, né? Ele faz um processo aí com a ventosa, nossa, que sai pus, sai tanto de coisa. Tá na internet aí, tem muita coisa. Dá para fazer sim, tá? O negócio é o bom senso, tá? Qual aqui perto de mim? A Paloma Lorenzo, ela quer saber. Não, mentira. Sérgio Rocha, então quando sai sua gotícula, não está ocorrendo a ventosa? Ó, Não está correndo a ventosa? não, está correto, presta atenção, todo mundo. A gotícula vai se diferenciar porque quando você tem o processo da gotícula a partir da sangria, você mexeu com as energias, tá? Não foi necessário fazer uma sangria no sentido de eliminar muito sangue. Então vamos lá. O fator patógeno, ele sobe para a superfície carreado pelo sangue. Então aí quando você faz a sangria, você irrita aquela região, os poros se abrem e sai pouco sangue, é sinal que saiu mais energia do que sangue, é sinal que você tratou ou tirou do sangue as energias, o sangue não precisou sair. Quando você tem algo mais incrustado, algo mais interiorizado, mais tenso dentro do sangue, que é o fator patógeno, o
que qualifica até mesmo a tensão muscular, você tem que o sangue tem que sair, tem que ter uma hemorragia maior, porque se não for assim, a energia patógena não sai, entende? Então, quando você tem gotícula, você eliminou mais energia. Quando você tem uma hemorragia maior, que o copo enche de sangue, você tem uma tensão maior causada por um contexto de desequilíbrio energético mais incrustado, interiorizado e profundo no interior do sangue, no qual ele não consegue, o sangue, no caso, a energia patógena, perdão, não consegue eliminar o sangue, não consegue eliminar a energia, então o sangue tem que sair para a energia sair junto. Gente, ó, eu quero lembrar vocês que essa live ela é beneficente para vocês, quem se interessar, entrar no site, adquirir a tabela, e essa tabela estará sendo ofertada para o seu lucro, né? Ele vai ser dado para a gente construir o telhado, a cobertura da casa de um colega nosso, um colaborador que está passando por dificuldades, tá bom? Eu quero aqui deixar claro essa condição, porque a gente está finalizando aqui, né, amor? Então é importante dizer isso para a gente poder, vocês ajudarem a gente a ajudar, tá? Quem se interessar, é óbvio. Quanto tempo? O pessoal também perguntou quanto tempo você deixa a ventosa ali. Aonde? No local. Quanto tempo você costuma deixar? Muita gente perguntou do tempo. Então, mas essa eu já respondi, mas eu respondo novamente, ó. Tá. A questão do tempo envolve principalmente você utilizar, novamente, o bom senso. Eu, particularmente, não deixo a ventosa para fins de diagnóstico mais do que 15 minutos. E também não deixo a ventosa retirando o sangue durante a sangria mais do que 7 minutos. Se você vai fazer a sangria, ou melhor, a ventosa deslizante, pegar a ventosa e ficar deslizando com óleo essencial lá na coluna, você também não vai fazer muito tempo, porque vai causar uma lesão física. Então tem que fazer naquele tempo onde o bom senso manda, e o bom senso me sugere ficar de olho nas marcas. Então quando a marca aparecer, pode já retirar a ventosa. A Larissa Magalhães. Fabrício, minha irmã que mora no Rio, apresentou pele esbranquiçada na ventosa, no beixudo do pulmão. Qual o diagnóstico? E ela teve um parto difícil e hemorragia. 7 meses, se for parto difícil relacionado à questão de nascer prematuro, você tem uma deficiência de Ti do pulmão. A deficiência de Ti do pulmão pode gerar frio, principalmente se ela já tiver tido problemas no pulmão, principalmente asma. Asma e pneumonia vão levar ou podem levar energeticamente essa condição do parto prematuro, porque precisamos da força do pulmão para maturar os alvéolos, tá? Isso não pode acontecer. E outra, tem que ver também a questão emocional. Acontece muito no 7º mês, porque o 7º mês é o momento em que a energia do pulmão está sendo requisitada para a formação da estrutura física ou maturação da estrutura física pulmonar, e se tiver depressão, né, nessa época, é fácil de ter, tá, mulher? Se tiver depressão, pode acontecer tudo isso. Então, normalmente, é deficiência de Ti. Olha a língua dela. Se tiver uma fissura no aquecedor superior, juntamente com excesso de umidade aqui no caso, líquidos orgânicos, você pode ter uma deficiência de Ti do pulmão. A Karine Rocha perguntou, assim, já ouvi professores já ouvi de professores que não pode fazer ventosas em pacientes com deficiência ou vazio de Ti, é verdade? A primeira coisa, Karina? Karine, primeira coisa, é complicado, mas eu tenho que falar, porque você está me perguntando, eu tenho que responder. Tem que até perguntar para as pessoas que te falou isso, ou até mesmo você procurar saber o que é uma deficiência de Ti para eles, né? O que é uma deficiência de Ti geral e por que não pode fazer. E se a explicação tiver coerência e você quiser seguir, tudo bem. Muitas explicações foram me dadas e tinham coerência, mas lá na prática não tinham, como por exemplo a autoacupuntura. Hoje mesmo eu fiz autoacupuntura em mim, ontem eu fiz, anteontem eu fiz, e estou super tranquilo, entendeu? Mas então aqui, de novo, eu estou dando explicações aqui para vocês de acordo, como eu falei na aula, da minha experiência. Essa aqui é a minha experiência, e sendo ela a minha experiência, você pode ir lá e fazer e não acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, porque estamos lidando com um contexto energético. Agora, proibir, falar, não pode usar ventosa por conta da deficiência de Ti. Tá, mas o que é deficiência de Ti? Me explica. Me explicou. Tem coerência? Tem. Melhor não fazer. Aí eu não faço. Como me falar também dos vasos maravilhosos. Não pode usar vaso maravilhoso. Eu uso todo dia. Nunca matei ninguém. Nunca tirei energia ancestral de ninguém. Muito pelo contrário. Já usei em vários pacientes, nunca usei, e outros pacientes usei. E ao perceber que usando eu tinha uma resposta muito melhor, muito mais rápida, eu ensino, tenho curso sobre isso, escrevo sobre isso e posso garantir a vocês,
Sou uma das pessoas que mais entende disso que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque muita gente, ou melhor, a maioria não usa porque fala que gasta energia ancestral e prefere não pesquisar. Eu pesquiso, eu sei o que é energia ancestral. Estou querendo dizer, Karine, o seguinte, não que eu sou o bonitão da balachita, não, porque você pode fazer a mesma coisa, você pode ficar melhor que seus professores nessa informação. Por quê? Porque você vai lá e pesquisa na prática e a prática te mostra um conceito que não é o certo, é o correto. E aí você então pesquisou diante do estímulo que eles te deram, falar que não serve, entendeu? É isso que eu quero dizer. Todos nós aqui temos condição de oferecer muito informação para a medicina chinesa, desde que haja coerência dos fatos. E a coerência vem com a explicação teórica a partir da prática. Gente, agora aqui, muita gente falou aqui, contribuiu, deu sua opinião com relação a esterilizar os copinhos aí de ventosa. Teve gente aqui que falou que a água sanitária desnatura com a luz. Olha, gente, assim, eu passei por duas faculdades de biomedicina, estou fazendo farmácia, então, assim, eu convivi com pessoas e com professores que sempre nos instruíram muito bem com relação à biossegurança. E eu posso falar, em consultório, que a gente tem ali uma estrutura de ventosa, no caso de vocês que trabalham com isso, faça a higiene simples e eficiente. A gente não precisa ficar inventando moda, não. Cada um tem sua forma, cada um tem sua maneira de esterilizar. Ah, usar preservativo, respeito muito, claro, todo mundo que faz aí. Só que eu, particularmente, não me sentiria muita vontade no consultório que colocasse um preservativo na ventosa para usar em mim, não, particularmente. Agora, vai de cada um e. A professora Fernanda tá aí, ela pode dar a opinião dela também, assim como o Fabrício, que estão muito tempo em consultório, como que eles fazem. O Fabrício já falou como ele faz, além de usar o álcool. E também, você lavou, colocou na caixinha de volta. Na frente do paciente, pega uma pinça com a luva, coloca um Os conceitos algodão, básicos, né? um álcool no algodão, esteriliza na frente dele, explica como você faz o processo de limpeza e, por favor, a gente não precisa ficar inventando moda, não, né? Tá bom, então as perguntas finalizaram, eu vou passar para o Fabrício aqui passar as últimas indicações. Pessoal, é o seguinte, tem muita lenda aí também, e vamos fazer o seguinte, vamos ter, de novo, o bom senso. O bom senso implica em você tomar cuidado, ser precavido, tá? E eu vou só dar uma ideiazinha para a gente parar para pensar. Na China, eles fazem, pelo menos nos hospitais que eu fui 2 vezes na China. Tem gente aí que vai na China todo mês, tem tal. Eu fui 2 vezes. Então, na experiência que eu tenho na China, sabe o que acontece? Eles aproveitam as agulhas, tá? Eles fazem a acupuntura num paciente X, e depois o paciente vai embora, ele pega aquelas agulhas, joga num balde que parece ser álcool, mas eles não falam pra gente o que é, pelo menos não falaram para nós que estávamos lá, e depois eles pegam aquelas mesmas agulhas e picam outros pacientes. Não quero dizer que nós devemos fazer isso aqui, só quero dizer que tem muito mistério, que os chineses seguem a vida deles lá, e se vocês verem o que eles fazem com aquela sangria, eles limpam somente com algodão, não passa álcool, passa nada, e já mete bronca em outro paciente. Do mesmo jeito que eu, particularmente, não faço, e não falo para ninguém fazer isso, eu tô aqui falando o que eu faço. Eu pego, faço a puntura dos pontos de acupuntura e não passo álcool, não faço a esterilização como falam que tem que fazer. Sabe por quê? Porque na China foi me explicado uma condição que eles já fizeram pesquisa e demonstraram que a agulha não vai ter condição de passar por ser uma superfície fria algum micro-organismo, alguma bactéria para o interior. Mas se você quiser fazer, por favor, faça, até porque o paciente se sente seguro. Agora, uma coisa também é a experiência profissional. E a minha fala o seguinte: eu já passei álcool e eu tive problemas do paciente me relatar uma condição de agudização da patologia na hora que eu passei o álcool e inseri a agulha. E eu garanto a vocês que foi pelo álcool. Então acontece muito isso. Eu já ouvi falar também, tem um professor que falava assim, não limpa o sangue com o algodão e o álcool, porque pode acontecer isso. E acontecia, quer dizer, se tirava a agulha, saía sangue. Aí você pegava o álcool, passava no algodão e limpava aquele sangue ali naquele ponto. Acontecia realmente de entrar fator patógeno interno no paciente. Então tem coisa para lá, coisa para cá. É a mesma coisa que o Maciossi escreve no livro dele, que tremor na língua é o baço pâncreas. Nós discutimos isso ontem, uma discussão legal, interessante. E eu continuo com a minha ideia de que o tremor na língua, ele é originalmente da madeira. Agora, se ele começou na madeira, ou se ele chegou pelo baço pâncreas por conta da dominação, é uma outra história. E outra coisa, o Maciossi mora, até onde eu sei, na Europa. E na Europa, na região ali onde ele mora, é muito frio e muito úmido. Então você pode ter condições patológicas lá que podem chegar a essa situação. Eu, particularmente, continuo com a minha explicação.
mas a minha experiência, não estou dizendo aqui ninguém para fazer, estou passando a minha experiência. Por favor, façam aquilo que vocês tenham e sintam mais segurança. É melhor para nós, para os pacientes e para a acupuntura, é a melhor coisa. O que não pode, é claro, a gente ficar aí fazendo situações que que são contrárias à condição da biossegurança, tá ok? E passar a experiência pessoal e profissional não é falar para alguém fazer. Aqui eu sempre respondo as perguntas, eu faria sim, né? Mas eu estou aqui dando uma aula e respondendo uma pergunta. Você vai fazer aquilo que você se sente seguro. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você fizer o que você não tem segurança, você sempre vai despejar a responsabilidade daquele ato para alguém que falou para você, e eu acho que isso não é um conveniente, não é legal, não é interessante, tá ok? Então aí, ó, nós estamos aqui horas 9h22, terminamos agora a nossa aula, finalizo a aula com uma condição de explicar a vocês, o objetivo nosso para mim foi cumprido, tivemos muitas dúvidas, maiores dúvidas podem colocar aí, na medida do meu tempo eu posso responder para vocês. Quero aqui deixar um grande abraço a vocês, o pessoal que já foi lá no site e já contribuiu comprando a tabela, vai receber a tabela. Eu lembro que segunda-feira que vem, a próxima segunda-feira é feriado, então a postagem da tabela será feita, vai ser feita a partir da terça-feira. E então, quem não contribuir, quer contribuir, é só entrar no site, fazer a aquisição da tabela, vai estar nos ajudando a ajudar o Rafael, o nosso colaborador, nosso colega e grande amigo que nos ajuda pra caramba aí, ralando, trabalhando o tempo todo. E é isso. Eu vou finalizando por aqui. Aqui está muito frio, né? E aí a gente vai finalizando por aqui para tentar nos aquecer aqui e tomar conta do Eiti para o frio patógeno não entrar no nosso ambiente interno para nos prejudicar, até porque o que não falta para nós aqui é serviço. Então lembra vocês do curso de São Paulo, lançamento do Lead Biotipologia, 26 e 27 no Hotel Feller, Avenida Paulista. Lembro também que a Lorraine finalizou ontem uma relação de hotéis próximos ao Hotel Feller. Nós vamos... É só solicitar, Amanda, pessoal, que ela manda o arquivo para vocês. Isso. Com todas as informações, valor médio diário, endereço, distância desse hotel que eu fiz a pesquisa até o Hotel Feller. Eu fiz uma relação de 6 hotéis com no máximo 2 km de distância do próprio hotel. Então, assim, táxis vão gastar nem R$ 15. Combinem com o pessoal, combinem no grupo. Isso. Iremos fazer um grupo de São Paulo para que vocês comuniquem entre si. Vocês podem conversar, hotéis vocês vão ficar, dividir e pegar táxi. dica com o pessoal de São Paulo também. Claro. Então, assim, ó, eu acho que a gente tá com uma... Acho não, tenho certeza. Com a nossa equipe, Amanda, Gisley, Rafael, eu e Fabrício, a gente tá, assim, fazendo um super evento para vocês, com todo o empenho nosso, com tudo que vocês precisam, todo o suporte. Quem não fizer esse curso vai estar perdendo uma grande oportunidade de participar de um grande evento, de uma grande convenção e de um momento único na acupuntura. Estejam certos disso, tá bom? Vai ser bem bacana, viu, gente? Então a gente fica por aqui. Temos também um curso de ATM para iniciar dia 20 de maio, tá ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu e a Lorraine aqui em Foz, o Gisley e a Amanda continuam com vocês aí no suporte em Goiânia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula. E se puder nos ajudar o nosso colega, nós ficaremos, família Centro Benéfico, muito satisfeitos. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Amor, dá uma despedida do pessoal. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tudo de bom aí para vocês. Obrigada pela presença de sempre que vocês têm aí. Tá bom? Um abração para todo mundo. Beijo, Fernanda. Beijo no coração de todo mundo. Eliette, Lu Giroto. A Marinha Blue não vê ela aqui hoje, não. Tá bom? Os alunos de sempre. A dona Denise, um beijão, tá bom? Tchau, pessoal. Pessoal de Portugal. De tantos países que falaram aqui que eram, não lembro, de início, da Argélia, acho que da Argélia. Beijão, pessoal, brigadão, tá? Até a próxima. Rui Batista, iremos a Portugal sim. Aguarda a gente aí, ano que vem, final do ano que vem, ou início de 2019, pode ter certeza. Brigadão. Abraço.